Bom, falando um pouquinho dos solos, nosso próximo tema, o solo ele é um meio corrosivo para materiais metálicos bastante representativo, porque grandes estruturas, grande parte das estruturas, elas estão em contato direto com os solos. Transporte de gases, transporte de líquidos através de tubulações, fundamentos de fundação de estruturas da construção civil, e o solo com suas características típicas vão trazer aí a regiões mais ou menos corrosivas para os materiais metálicos. Esse aqui é uma imagem ilustrativa, só mostrando um corte no solo, uma região mais alta, mais próxima da superfície, contendo uma quantidade bem representativa, bem relevante de matéria orgânica, depois uma região intermediária e uma região mais profunda, aqui contendo basicamente a rocha matriz. Então essas são as três regiões típicas do solo. Dependendo da região que o material está em contato, ele vai ter um comportamento típico característico dessa região. Essa imagem já é um diagrama mais ilustrativo, ele mostra aqui esses horizontes, né? O horizonte onde a matéria orgânica está mais presente, chamado de horizonte O, A, B e C, de acordo com a profundidade, onde a rocha matriz está bem lá no fundo, baixa oxigenação, baixa umidade. No meio do caminho tem um meio termo entre praticamente ausência de oxigênio e de umidade e um horizonte bastante oxigenado com bastante umidade. E aqui vai acontecer essa divisão de áreas, vai gerar comportamentos diferenciados para cada tipo de material, para cada tipo de local que ele está enterrado. Via de regra, quanto mais próximo da superfície, mais oxigenado e mais úmido, maior a taxa de corrosão. Lá na rocha matriz, onde não tem umidade, não tem a presença de eletrólito, praticamente o processo corrosivo não vai acontecer, vai acontecer de uma forma muito pequena, bastante desprezível. Mostrando aqui tipos de solo, a composição química do solo nem sempre é o fator mais fundamental para a gente analisar se o solo é mais ou menos corrosivo. Geralmente, os solos são compostos por material cerâmico, que é inerte, que está estável, que é inerte a variação de temperatura, a presença de umidade, presença de atividades com elevação da temperatura. Então, o solo em si, se a gente for analisar o solo sozinho, o solo não tem caráter corrosivo significativo. Mas, tudo somado, pode gerar um caráter mais ou menos agressivo. No caso aqui, o solo arenoso, ele vai ter uma característica de pouco tempo de permanência do eletrólito. Um solo arenoso, com a presença de chuva, a água passa direto. O tempo que o material que está enterrado ou que está em contato com o solo arenoso com o eletrólito é muito pequeno. Por outro lado, ele é bastante poroso, então o oxigênio caminha ali por dentro do solo arenoso, em grandes profundidades tem uma presença bastante intensa de oxigênio. Então, se o solo é arenoso e está numa região onde tem uma incidência muito grande de chuvas ou próximo de próximo de um lago, próximo de um rio, ele vai ter condições de grande oxigenação e condições de grande tempo de permanência da superfície do material metálico com o eletrólito. Um solo argiloso, ele é bem menos poroso, ele tem uma característica de reter a umidade na superfície, como é o caso da imagem aqui, vocês estão vendo que a umidade fica presa aqui na superfície, e ela não penetra no solo. Então a gente tem aqui alguns metros para baixo, o solo está praticamente seco, a permeabilidade ao oxigênio também é bem menor, então acaba que mesmo tendo uma composição química parecida, o tamanho da partícula de um solo arenoso permite um certo grau de corrosão maior se estiver associado a eletrólito, e um solo argiloso não. Então o que eu quero mostrar para vocês é que a natureza do solo, as condições gerais do solo são mais importantes para o processo corrosivo do que a própria composição química, por ele ser essencialmente feito de material inerte, de material cerâmico. Então aqui a taxa de corrosão ela vai ser influenciada por alguns fatores, sempre associado a eletrólito, oxigênio, que é o agente corrosivo mais intenso, mais importante para a gente estudar. Existem outros, na ausência de oxigênio, o hidrogênio também atua como agente oxidante. A presença de outros contaminantes vai influenciar de uma forma muito intensa no comportamento corrosivo do solo. Então, esses fatores são mais levados em consideração do que o solo em si. Essas características físico-químicas do solo, as condições de operação do meio que está em volta ali do solo, se tem vento, se tem chuva, se tem atividade industrial por perto, geram essas características que vão estar associadas diretamente ao processo corrosivo, como é o caso do pH, da resistividade elétrica do solo e do próprio potencial de oxidação do solo. Como a gente mede o potencial
do meio eletrolítico, onde o metal está inserido, a gente pode medir o potencial do solo quando o solo for um meio eletrolítico. Para isso acontecer, ele tem que ter umidade, tem que ter algum sal dissolvido, né? Só a água ultra pura não vai gerar um eletrólito muito forte, e o tempo que o solo fica molhado. E aí vem a questão da condição de operação, como a incidência de ventos, temperatura média, ciclo de chuvas, ciclo de secas, presença de fertilizantes, presença de detritos. Essas condições de operação e características físico-químicas são mais relevantes para o processo corrosivo do que propriamente a composição química do solo. As características que os solos têm, que estão associados diretamente, são resistividade elétrica, potencial de redução, pH, e podemos até medir quantidade de eletrólito, quantidade de sal dissolvido, teor de oxigênio. Isso aí vai estar associado a esse processo corrosivo. Bom, um comparativo entre algumas publicações. Nesse caso, esse autor ele traz ele mede o potencial de redução do solo e traz uma relação de potencial em relação à agressividade do solo, do meio. Então, se o valor for abaixo de 100, nós estamos falando de milivolts, então abaixo de 0,1 volt, é considerado uma condição severa. Acima de 400 é considerado como ausência de corrosão. Então, aqui teria uma escala, basta medir o potencial de redução do solo e verificar nessa tabelinha aqui de acordo com essa publicação. Mas as publicações elas são um pouquinho divergentes. Alguns pontos são coerentes, outros pontos nem tanto. Esse autor Romanov ele traz alguns parâmetros, como a medida da resistividade do solo, a medida do potencial, quando o pH é 7, e teor de água. Então ele associa esses valores e caracteriza o solo como agressivo ou não agressivo de acordo com a combinação entre eles. Então, se a resistividade é abaixo de 2000, se o potencial redox é abaixo de 0,4, no caso do argiloso tem que ser 0,43, se o teor de água é maior do que 20%, ele considera como solo agressivo. Se a resistividade é alta, se o potencial está maior que 4, então aqui 0,4 a gente já começa a combinar com esse aqui que é maior que 400. Com baixa umidade de água, é considerado como não agressivo. Então são formas diferentes, metodologias diferentes que trazem uma noção se o solo é mais ou menos agressivo para as estruturas metálicas. Obviamente que o foco principal é estrutura ferrosa, que é o material de engenharia mais usado nas fundações, mas usado nos tubos. Se for outro material, como alumínio, cobre ou outras ligas, tem que se fazer uma análise um pouco mais específica. Esses valores e essas definições são feitas baseadas no comportamento típico das ligas metálicas ferrosas. Já essas outras duas publicações, de Nevux e Warglen, eles também trazem esse comparativo de agressividade do solo com alguma característica medida. Aqui o Nevux traz a resistividade elétrica. Resistividade elétrica é a característica inversa à condutividade elétrica, né? Então, quanto mais condutivo, mais forte o eletrólito, quanto mais resistivo, menos forte o eletrólito. Então, ele traz uma resistividade elétrica maior que 1000, extremamente agressivo. Menor do que 1000, extremamente agressivo. E maior do que 10.000, não agressivo. Então, ele traz aqui uma escala de comportamento típico do solo de acordo com a resistividade. Já o Warglen, além da resistividade elétrica, ele traz também o teor de sais, concentração de sais, e traz aqui de quebra uma taxa média de corrosão para o aço em microns. A gente fala microns, mas a unidade correta é micrômetro, né? Em microns por ano. As condições microbiológicas também vão afetar o comportamento corrosivo do solo, porque a atividade bacteriana pode mudar essas características de resistividade, de pH, de condutividade do solo. Então, no caso, trouxe alguns exemplos aqui de micro-organismos. Tem essa bactéria aqui que é Desulfovibrio desulfuricans. São bactérias anaeróbicas que vão se alimentar da energia da reação de oxirredução para gerar o metabolismo. A Butylbacterium retigeri, acho que é assim mesmo que fala, né, retigeri. Elas oxidam a celulose. No passado utilizava-se muito revestimento à base de celulose, à base de betume, e esse revestimento ele é utilizado, ele não é utilizado pela bactéria, né? A bactéria em contato com esse revestimento, ela se alimenta desse revestimento e de quebra ainda faz xixi de ácido acético, deixando o pH do meio bem mais baixo e aumentando a taxa de corrosão por estabilização das espécies catiônicas. A Thiobacillus thioxidans
elas vão sintetizar o material, elas sintetizam o seu próprio material celular a partir dos compostos inorgânicos de carbono e nitrogênio. Beleza, mas ela faz xixi cocô de ácido sulfúrico, que mexe no pH do meio e ataca as superfícies ferrosas. Então, ela também gera ali uma alteração no meio corrosivo. A presença desses micro-organismos no solo gera uma alteração do comportamento do material metálico, aumentando a taxa de corrosão. Condições operacionais do clima, por exemplo, como chuva, temperatura, incidência de ventos, vão influenciar no tempo de permanência do eletrólito sobre a superfície do material metálico. Se venta muito, se a temperatura é mais alta, se chove pouco, o material fica mais seco. Se chove muito e venta pouco, o material fica molhado por muito tempo. Então, a condição principal aqui do clima é o ciclo de seco e molhado. Quanto mais tempo molhado, mais tempo o eletrólito atua no sistema, afetando a taxa de corrosão. A questão da temperatura é interessante, porque se a gente pensar temperaturas próximas ali de 30, 40 graus, a gente acelera a taxa de corrosão e influencia diretamente nesse processo. Temperaturas locais muito quentes, o eletrólito evapora mais rápido. Então, locais onde a temperatura é muito acima de 30, de 40, a gente vai ter coincidência solar muito alta e fatores que favorecem a evaporação da água, a gente vai ter baixo tempo de permanência do eletrólito. Então, essas condições climáticas vão atrapalhar principalmente nesse efeito de permanência do eletrólito. Fertilizantes, como contaminantes, eles vão atuar sempre ou no pH ou na formação do eletrólito. Então, muitas vezes esses sais fertilizantes, eles aumentam a força eletrolítica da solução e em alguns casos eles podem também atuar mexendo no pH. Além de que alguns fertilizantes têm cloretos e a gente já sabe o efeito do íon cloreto na superfície de alguns materiais, principalmente os materiais que se passivam. Dejetos industriais, eles vão também atrapalhar nessa questão da resistividade, vão gerar alimentos para bactérias atuarem no meio, e as bactérias têm na sua atividade de metabolismo a geração de produtos que podem ser mais ácidos e atrapalhar no processo corrosivo. A profundidade eu já tinha comentado no início dessa aula. Quanto mais profundo o material está no solo, menor é a tendência à corrosão pela dificuldade do oxigênio chegar lá, pela dificuldade da água chegar lá. A gente considera que tubulações e estruturas enterradas abaixo de 10 metros, a gente já tem aqui um ataque corrosivo bem desprezível e a gente tem aqui uma situação bastante tranquila para empregar os materiais metálicos sem revestimento. Porém, se ele estiver em contato com a região mais alta, por exemplo, um tubo que sai de 0 metro até 10 metros de profundidade, ele pode gerar um mecanismo de aeração diferencial e isso pode ser ruim. Mas se ele estiver completamente a 10, 20, 30 metros de profundidade, o processo corrosivo ele é bastante reduzido. No solo, a aeração diferencial em relação à profundidade ou em relação à própria taxa de oxigenação do solo pode gerar alguns mecanismos em presença de eletrólito formando pilha, né? A pilha de aeração diferencial, isso é bastante danoso para as tubulações. Várias estruturas, várias tubulações têm problemas sérios de corrosão, bem no limiar ali, onde ele começa a entrar no solo. Aquele ponto é o ponto mais crítico, porque ali a gente vai ter uma aeração diferencial bem grande, parte do solo, parte do material metálico está fora do solo, está em contato direto com o oxigênio. Se tiver molhado ali, aquela camada vamos dizer assim, bem no limiar de onde ele está enterrado para onde ele não está enterrado, vai ter uma oxigenação grande e quando ele começa a entrar no solo, a taxa de oxigênio cai e ali vai gerar um mecanismo de aeração diferencial, uma pilha de aeração diferencial que é muito danosa para essa estrutura. Então tem que tomar um cuidado muito grande. Essa região de interface de enterrado e não enterrado é uma região muito crítica e uma região de bastante atenção para não gerar problemas indesejáveis. O contato bimetálico ele pode ocorrer de forma acidental ou proposital. O solo vai se comportar como um eletrólito e os dois metais em contato vão propiciar o caminho elétrico entre região anódica e região catódica. Se esses dois metais tiverem potenciais diferentes, vai formar uma pilha galvânica, como a gente já conhece. A região de menor potencial de redução vai se comportar como anodo e a região de maior potencial vai se comportar como catodo. Isso pode acontecer, por exemplo, na fundação de uma edificação que entra em contato com uma tubulação ou mesmo na
na treliça usada no concreto armado ou algum contato entre dois tubos, né? Então esse contato ele pode de fato ocorrer. Outro exemplo disso também é a utilização de conexões de válvulas com composição diferente. O importante é garantir que o potencial não tenha valores expressivos de diferença de potencial entre esses dois metais. Corrente de fuga existente no solo, ela pode gerar uma corrente induzida no material metálico. Por exemplo, um tubo enterrado, ele pode estar próximo de uma instalação elétrica e onde ocorre uma corrente de fuga pelo solo, e o material ele vai se comportar como sendo uma célula eletrolítica, onde uma corrente contínua induzida vai definir uma região anódica e uma região catódica no material. Essa imagem demonstra esse processo. Aqui a gente tem uma ilustração de um metrô ou de uma locomotiva movida a energia elétrica, uma estação geradora de corrente contínua, e nessa estação a gente tem aqui a corrente, né, no sentido do maior potencial para o menor potencial. Supostamente, ela, por algum motivo, por algum contato com o solo contendo uma resistividade baixa, essa corrente ela pode ter uma fração da corrente vai atravessar o solo e encontrar a tubulação metálica, e com isso ela em algum momento ela retorna para a estação retificadora. Então a gente teria uma corrente passando, uma corrente considerada corrente de fuga, né, porque não seria uma corrente proposital, mas a gente tem uma corrente passando por dentro de uma tubulação. O ponto onde a corrente abandona a tubulação é a região anódica. Vamos lembrar aqui que corrente ela é no sentido contrário ao fluxo de elétrons. Então os elétrons estariam saindo da estação, atingindo a tubulação que está próxima dessa região. Os elétrons caminhariam por dentro do tubo e em algum ponto ele abandonaria o tubo e voltaria para o circuito original. Esse ponto aqui, que é considerado o ponto de geração de elétrons, ele se torna a região anódica em relação a esse ponto onde os elétrons são acumulados e abandonados. O caminho elétrico por dentro da tubulação e a presença de eletrólitos vão propiciar a formação aqui de uma célula eletrolítica, e na região anódica vai ocorrer uma intensa corrosão do material metálico por ele se comportar como anodo nesse processo. Eu vou deixar para vocês esse material para vocês lerem, para a gente discutir na próxima aula. Os 10 mandamentos para projeto, construção e operação de dutos seguros. Ele leva em consideração algumas informações. Ele tem aqui algumas informações técnicas a respeito dessas instalações e leva em consideração a possibilidade de ocorrer corrosão nesses tubos. Eu vou deixar isso de atividade extra classe para vocês lerem e depois a gente discute caso vocês tiverem alguma dúvida. O próximo meio corrosivo que a gente vai estudar são as águas naturais. Esse tema está descrito no capítulo 7, no capítulo 16 do livro do Vicente Gentil, caso precise de maiores informações. Os principais fatores associados à taxa de corrosão dos metais em contato com água são os gases dissolvidos, como é o caso do oxigênio, nitrogênio, CO2, cloro, etc. Sais dissolvidos, que vão afetar ali o caráter eletrolítico do fluido. Presença de matéria orgânica, presença de bactéria, de algas, presença de sólidos suspensos. Fatores como pH, temperatura, agitação mecânica ou ação mecânica do fluido sobre a superfície metálica, como a gente já viu no caso da cavitação, impingimento e erosão. A ação mecânica ela pode remover a proteção natural existente ali pelo produto de corrosão gerado, e a presença de poluentes industriais ou de atividades da agropecuária. Falando um pouquinho aqui sobre os gases dissolvidos, os mais comuns, a gente tem aqui algumas reações, estou mostrando para vocês algumas reações típicas que acontecem no processo corrosivo com a presença desses gases. O mais discutido aqui nessa disciplina é a presença do oxigênio, que ele vai atuar ali como principal agente oxidante dessas estruturas metálicas, a presença de elétrons gerados do processo corrosivo, da oxidação do metal, juntamente com oxigênio e na presença de água, forma-se o hidróxido. Outros gases, como o caso do H2S, eles vão atuar de diferentes maneiras. Nesse exemplo aqui, o enxofre ele atua como agente oxidante do material metálico, o exemplo aqui do material metálico ferroso, gerando sulfeto de hidrogênio. Então ele vai competir diretamente com o oxigênio para poder oxidar o material metálico. No caso da amônia, ela é prejudicial para algumas ligas especificamente. Para ligas ferrosas, a amônia reduz o pH do meio, forma-se hidróxido de amônio e protege o material ferroso, mas no caso de materiais com base no elemento químico cobre, a amônia oxida o elemento cobre, formando aqui nitrato de cobre.
Esse nitrato de cobre em solução, ele é bastante estável em solução, ele dissocia em solução, então a gente vai ter aqui um mecanismo prejudicial que aumenta a taxa de corrosão de ligas de base de cobre. Mesma coisa acontece com o zinco em presença de amônia, mesmo alterando um pouquinho o pH, ele ataca e aumenta a taxa de oxidação do material de base de zinco. Presença de cloro, presença de gás carbônico vão produzir ácidos. No caso do cloro, produz o ácido clorídrico e o CO2 produz o ácido HCO2, HCO3, o ácido carbônico, desculpa o erro, e vão tornar um meio mais ácido. Meios mais ácidos vão estabilizar melhor as estruturas catiônicas formadas, aumentando a taxa de corrosão, como já explicado em aulas anteriores. As sais dissolvidos, aqui alguns principais sais e o efeito de cada um deles. A presença de cloreto é extremamente danosa para material que se passiva, além do que aumenta muito a força eletrolítica do meio, né? Os cloretos são altamente solúveis em meio aquoso. Acima de 3%, como está colocando aqui, acima de 3,5%, a presença de cloretos inibe a dissolução, a solubilização de oxigênio. Então, em valores muito maiores do que 3%, a presença de O2 diminui. Então, a taxa de corrosão ela pode ser aumentada pela presença de cloreto, mas tem que fazer um balanço com a quantidade de oxigênio dissolvido, porque diminui. Então, os eletrólitos mais fortes são aqueles que terão cloretos ali até 3, 3,5%, 4%. Acima disso, é possível que a taxa de corrosão caia. A presença de sulfatos ela é danosa para estruturas metálicas quando tem micro-organismos envolvidos, porque vários micro-organismos, como a Desulfovibrium desulfuricans, que foi o tema da aula anterior, ela é uma bactéria redutora de sulfatos, então na presença de sulfatos essas bactérias elas se proliferam e aumentam a taxa de corrosão dos materiais. Os os sais, eles podem ter caráter ácidos ou caráter básicos, então sais que vão mexer no pH do meio podem ser prejudiciais para as estruturas pelo pelo deslocamento do equilíbrio das fases formadas. Ligas ferrosas são mais atacadas por meio ácidos, outras ligas como cobre, zinco e alumínio são mais atacadas por meios básicos. Presença de bicarbonato de cálcio, bicarbonato de magnésio, de ferro, eles podem formar incrustações, porque são sais pouco solúveis, e a presença deles vai gerar ali pontos de aeração diferencial. Existem alguns sais oxidantes que vão acelerar a taxa de corrosão, por exemplo, sais contendo ferro 3+, cobre 2+, e mercúrio 2+, eles vão atuar como oxidantes da estrutura ferrosa, eles reduzindo para ferro 2, cobre mais e mercúrio mais, gerando sendo o agente oxidante do processo, aumentando a taxa de corrosão da estrutura metálica. Por outro lado, outros sais também com caráter oxidativo forte, como é o caso do cromato de potássio ou o nitrato de sódio, eles são sais que vão gerar um processo corrosivo muito intenso, mas vão formar um produto na superfície que bloqueia o processo corrosivo. Então ele é considerado um material inibidor de corrosão, porque ele torna a camada passiva. É como se a gente quisesse... Não. O que acontece é que vai formar com muita facilidade uma camada na superfície do material metálico, e essa camada ela é aderente e acaba inibindo o processo corrosivo, formando um bloqueio do meio corrosivo em contato com o material metálico. Então a presença desses sais, apesar de serem oxidantes fortes, ela é considerada positiva por gerar uma camada passiva. O cobre 2+, ele é extremamente danoso para ligas ferrosas, e o mercúrio extremamente danoso para as ligas de alumínio. Tem uma experiência que, se eu encontrar o vídeo, eu vou deixar para vocês o link, que a gente coloca cloreto de mercúrio numa superfície de alumínio. A reação de óxido-redução é tão intensa que a gente consegue observar a redução do mercúrio para mercúrio zero, com pontos prateados na superfície do sal, e o produto de corrosão, o óxido de alumínio formado, na verdade o cloreto de alumínio formado, ele é muito volumoso, a gente consegue visualmente perceber o crescimento da camada do produto de corrosão. É uma experiência bem interessante. Eu vou ver se eu encontro esse link e deixo para vocês. Sólidos suspensos têm um problema geralmente associado à aeração diferencial ou erosão quando o fluido está em movimento.
Se o fluido não tem movimento, ele pode se depositar formando aeração diferencial, gerando abaixo do depósito uma região de baixa concentração de oxigênio e fora do depósito uma região de alta concentração de oxigênio, similar àquela gota que eu mostrei para vocês que explica o mecanismo de geração diferencial. Então seria uma deposição de um material sólido, mas em contato com a água ele vai se comportar como se fosse uma gota. No centro da gota forma-se a região anódica, no centro da região incrustada vai se formar a região anódica, aumentando a taxa de corrosão nesse ponto. Além do que ele pode prejudicar a troca térmica em sistemas de trocadores de calor. Quando o fluido já está em bastante movimento, a presença de sólidos pode aumentar a erosão e o impingimento, gerando aí um aumento da taxa de corrosão localizada. Além do que, pode gerar redução de vazão em tubos, a redução do diâmetro, né, de tubos da seção por onde o fluido passa, aumentando a pressão, aumentando a turbulência naquela região, gerando outros mecanismos de corrosão associados à turbulência, como a gente já viu nas aulas anteriores. Presença de micro-organismos pode gerar alteração do pH e também podem gerar, assim como eu já comentei sobre os solos, ele pode gerar, algumas bactérias podem gerar alteração de meio ou podem gerar um aumento da taxa de corrosão por presença desses mecanismos. Além da aeração diferencial, se esses micro-organismos se depositarem na superfície metálica. O material resultante da atividade metabólica das bactérias, em outras palavras, xixi e cocô de bactéria, pode alterar o pH do meio, aumentando a taxa de corrosão, tanto para alteração para meios ácidos quanto para meios básicos. A própria presença de ácidos e bases desestabiliza ou muda a região de um diagrama de equilíbrio, assim como aqueles diagramas por Backs que eu mostrei para vocês. A gente tem materiais que são mais sensíveis a meios ácidos, materiais que são mais sensíveis a meios básicos, e a gente teria que analisar cada tipo de material em cada meio. De uma forma geral, o alumínio ele é muito resistente a ácido nítrico, então a presença de ácido nítrico no meio não vai gerar problemas para o alumínio, mas se for ácido clorídrico ou outras bases fortes, o alumínio não é resistente. Já o chumbo ele é bastante resistente a ácido sulfúrico, mas ele não é resistente a bases fortes. O ferro, como a gente já falou diversas vezes, ele é bastante nocivo a pHs ácidos e aumenta a resistência com o aumento do pH. Principalmente quando chega em pHs muito básicos, existe a formação de uma camada passiva em meios com pH acima de 10, que gera uma passivação nas ligas ferrosas. Já o ácido inoxidável, os ácidos inoxidáveis, eles são resistentes à grande maioria dos ácidos e das bases fortes, mas ele não é resistente, ele é muito resistente a ácido nítrico, mas bases e sais contendo cloretos, a gente já viu o mecanismo de formação de pitch que ataca os ácidos inoxidáveis. Então ele não é resistente a ácido clorídrico concentrado, mas é resistente à grande maioria dos outros meios. Fatores como a temperatura, sempre bom lembrar que o aumento da temperatura aumenta a taxa de corrosão por ser uma reação química e a gente tem toda a cinética das reações químicas associadas à temperatura, mas a gente pode fazer um balanço com a redução dos gases dissolvidos e solubilidade de alguns produtos. Então, o aumento da temperatura não é um fator mandatório no aumento da taxa de corrosão, mas ele pode influenciar em alguns casos. Um exemplo disso é que a água potável, água contendo poucos sólidos suspensos, água sem micro-organismos, ela tem um aumento de 30% na taxa de corrosão aqui de 20 para 30 graus, só que se passar de 80 graus ela reduz sensivelmente pela baixa quantidade de oxigênio dissolvido e baixa presença de outros gases que poderiam atrapalhar ou afetar o processo corrosivo. Falando um pouquinho de água salgada, água do mar, essas águas elas variam de oceano para oceano, mas basicamente é considerado um meio muito corrosivo para as estruturas metálicas por causa da presença de sais dissolvidos que geram eletrólitos fortes. Aqui eu trouxe um comparativo de teor de sal em diversos tipos de mares. Então tem aqui o Oceano Atlântico com 3,5, que é típico aqui da região litorânea brasileira. O Oceano Pacífico muito próximo disso, o Mar Mediterrâneo já um pouco mais alto, o Mar Vermelho bem mais elevado, e esse Mar Cáspico, que nessa região específica do Golfo de Carabas, com 16% de sal. Então a gente vê que muda bastante
mas é sempre bom lembrar que a gente está falando de eletrólito forte e a presença de sal ela é considerada um problema para o processo corrosivo de ligas ferrosas, principalmente, de ligas de alumínio, principalmente, e a gente teria que analisar o comportamento típico em cada região. Mas, de qualquer forma, são meios bastante agressivos para os materiais metálicos. Falando aqui de uma composição típica, né, a gente tem aqui o teor total de salinidade. Composição típica da água do mar, a gente está falando basicamente do NaCl e do cloreto de magnésio, esses outros sais aqui em menor quantidade. Esses dois são os mais representativos, os mais presentes em todos os mares da superfície da Terra. Alguns pontos que vale a pena comentar a respeito dos ensaios de corrosão feitos em água salgada. A gente tem diferentes tipos de comportamento de ensaios feitos no próprio mar, daqueles feitos em laboratório, por diversos fatores, como insolação, correntes marítimas, crescimento diferenciado de micro-organismos. Enfim, os ensaios mais representativos para as estruturas são feitos em exposição direta no próprio local de trabalho, na própria água do mar, mas a gente consegue em laboratório ter uma aproximação bem interessante. Aqui são algumas condições reais que são dificilmente reproduzidas em laboratório, presença de sais variando seus teores, variando as temperaturas, clima, corrente, variação de pressão e tudo mais, poluentes e micro-organismos que crescem nessas estruturas. Mas uma vez que a gente tem um material que é mais resistente à água salgada, vale um estudo em loco para poder, um ensaio de exposição direta ao meio, um ensaio não acelerado, vale a pena para poder encontrar o conhecimento típico desse tipo de material naquele meio. A principal forma de proteção das águas naturais é questão de limpeza para evitar aeração diferencial e evitar a deposição de micro-organismos. Pode-se utilizar a proteção catódica galvânica ou por corrente impressa. Vou mostrando aqui algumas imagens de navios contendo placas de zinco na sua carcaça externa, na sua superfície externa exposta à água salgada. Essas placas elas atuam como metal de sacrifício, além do próprio sistema protetivo que tem nesse material. Possível usar revestimentos que são considerados tóxicos para micro-organismos para tentar reduzir a presença de micro-organismos na superfície. São tinturas, são revestimentos contendo partículas e cátions de cobre e de níquel. Esses revestimentos eles vão inibir o crescimento de micro-organismos na superfície dos materiais metálicos que estariam em contato direto com as águas do mar. É possível também usar revestimento polimérico em alguns casos, que podem inibir o contato direto da água salgada com o metal, e em revestimentos poliméricos há uma baixa tendência de crescimento de micro-organismos. Existem tintas consideradas anti-incrustantes que utilizam esses metais. Aqui, desculpa, aqui em cima eu falei de revestimentos metálicos, seriam os metais puros. Aqui, no caso, as tintas contendo esses metais e esses sais que são tóxicos para os micro-organismos. Existem diferentes zonas com diferentes tipos de ação que a gente pode ter para melhorar o comportamento anticorrosivo desses materiais. Essas 4 zonas aqui, zonas aéreas, seriam aquelas zonas expostas somente à maresia. É recomendado para essa região apenas tintas de boa qualidade, principalmente tinta epóxi, que são as mais duradouras e mais resistentes do ponto de vista de corrosão. Podem conter sais de zinco, óxidos de zinco ou até mesmo partículas de zinco para aumentar o caráter protetivo dessas tintas. Zonas intermediárias que estão ali, chamadas zonas de respingo, né? São zonas que estão intermediárias, não estão completamente mergulhadas, mas também não estão tão distantes assim da estrutura. São regiões onde as correntes e as ondas do mar constantemente molham. São as zonas mais críticas porque elas têm uma alta taxa de oxigenação e estão constantemente molhadas. Então são as regiões que merecem um maior e melhor sistema protetivo. São recomendados revestimentos mais duradouros, como a base de epóxi ou a base de poliamida. São revestimentos espessos que são colocados nessas regiões de respingo, aumentando assim a resistência à corrosão. Zonas completamente submersas, que não vão entrar em contato com zonas aéreas, seriam
regiões onde estão constantemente mergulhadas na água do mar e com menor taxa de oxigenação. Então aqui a gente pode usar uma proteção catódica galvânica ou até mesmo proteção catódica por corrente impressa. E zonas muito profundas ou enterradas, praticamente não há corrosão, o teor de oxigênio é muito baixo. Nessas regiões, os materiais metálicos nem sempre precisam de proteção contra o processo corrosivo. Bom, então é isso. Essa aula sobre águas naturais é bem rapidinha. Só mesmo para fechar esse assunto de meios corrosivos. Vejo vocês na próxima aula. Fiquem bem e se cuidem.